Fala pessoal do Engenheiro Minuto, a gente vai começar com a nossa quarta parte da EAP. Então vamos dar sequência aqui na nossa EAP. A gente estava falando de fazer uma residência, né? Então eu coloquei aqui as mais simples, um passo a passo mais simples de uma casa. Ela pode ser maior, menor, depende do tamanho da sua residência, depende da tua edificação do seu projeto. Então, assim, tanto faz. É mais exemplo para você já ter um parâmetro. Né? Então, eu coloquei serviços preliminares, infra, super, alvenaria, esquadrias, coberturas, instalações elétricas, instalações hidráulicas, revestimento teto-parede, pisos internos, rodapé, pintura e serviços complementares. Acredito que a grande maioria das residências a gente já consegue fazer com com essas atividades, né, com esses pacotes de trabalho. Então, como eu falei, quando você chega aqui e pega um quadradinho desse, você pode pensar como se fosse um projeto dentro de vários outros projetos. Então, aqui a gente está falando de uma residência. E a grande sacada se eu quiser achar que a parte de serviços preliminares é muito grande, eu posso trabalhar ele como se fosse um projeto e explodir ele aqui em vários outros pacotes de trabalho. Mas a grande sacada é quando eu começo a ver essa formatação para a parte superior. Então, quando eu começo a ver que o projeto pode ser um projeto grande e eu posso dividir ele em milhares de projetos, fica muito mais fácil de controlar. Então, que nem a gente colocou a nossa residência, vamos colocar aqui a nossa residência, ó, só mudei um pouquinho o nosso layout, mas veja aqui a nossa residência, todos os pacotes de trabalhos que a gente colocou, né? E eu posso colocar residência 1, 2, 3, 4 e assim eu tenho praticamente um condomínio. Se você pensar em 80, 90 casas aqui, você vai ter quantas casas você quiser, você vai ter uma estrutura muito parecida, porque ela vai se repetir. E lógico que você vai ter outras partes, então a sua residência, a parte de residência, a parte de construção ficaria entre as residências, ok? Tá aqui as residências, eu coloquei mais algumas, serviços preliminares do condomínio como um todo, então vai ter a terraplanagem, canteiro de obras do condomínio inteiro, a gente vai ter a parte de infraestrutura para o próprio condomínio, como arruamento, iluminação, drenagem, esgoto, topografia e a cerca, né, o fechamento junto com a guarita. E paisagismo, né, que o pessoal de arquitetura vai trabalhar bastante aqui, que são as praças e residências, né, o paisagismo da residência e a conclusão da obra. Aqui eu coloquei aqui fechamento de detalhes, entrega e desmobilização. Eu sei que a gente não está falando num curso de orçamento nem gestão de obra, mas sempre coloque desmobilização. Desmobilização é um dinheiro que vai que geralmente o pessoal não conta. Então, às vezes, você já está com o lucro totalmente espremido e esquece de colocar a desmobilização. Isso daí pode te custar muito caro, tá? Então, para vocês terem noção como fica grande aqui um template aqui de um condomínio como um todo. Olha só, mas só que se você pensar bem, você diminui isso e ele fica de uma forma simples para você, então você consegue gerenciar. E a gente está pensando aqui só na parte de construção, a gente pode aumentar isso daqui. Essa daqui pode ser só um pacote de trabalho dentro do meu template, que eu queria mostrar para vocês que se vocês podem sair da construção de uma casa e ir para uma construtora praticamente, né? Então, eu coloquei mais algumas coisas. Então, eu coloquei aqui o condomínio, vai ter só a parte da construção que a gente viu agora, mas a gente pode também pensar na parte de projetos, apresentação, estudo de viabilidade. Você pode pensar na parte de gerenciamento de projetos, a parte de controle, encerramento, execução. Lembra que eu falei nas primeiras aulas que todo projeto é dividido em 5, iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento? A gente coloca ele aqui porque ele é uma ferramenta importante, principalmente quando você está falando da sede de uma empresa, que esse daqui geralmente vai ser comum a várias obras. O controle ele vai controlar várias obras diferentes, tá? E aqui comercial e marketing que geralmente tem nas empresas. Então o projeto de uma casa simples que a gente colocou como simples, né? Olha o tamanho que ele fica. Mas você não precisa ter medo. Por que você não precisa ter medo? Porque você já aprendeu que dá para diminuir os pacotes de trabalho e vir trabalhando ele como os trabalhos mais simples, né? Aí você fala, pô, Rose, mas agora eu preciso colocar isso daí no tempo. Tudo ao seu tempo.
Vamos colocar isso daqui no gráfico gigante para ver como é que fica, mas depois a gente vai ver como é que faz esse gráfico gigante. Vamos pensar primeiro nas atividades, tá? Eu já fiz aqui, eu vou disponibilizar esse project aqui para vocês irem mexendo, tá? Eu já fiz aqui um template, então eu coloquei aqui a nossa residência, né? Então, coloquei também o nosso paisagismo, a parte de conclusão, e a gente vem e traz ele como um todo. Então, tá aqui todo o condomínio. Até coloquei o nome do condomínio Primavera. Por que eu coloquei Primavera? Que eu vou fazer o seguinte, eu pensei num condomínio, né? E a gente já achou grande aquela EAP. Mas não tem problema, pode ser grande. E eu posso chegar aqui, Ctrl+C e Ctrl+V, e eu posso fazer um condomínio Primavera e do lado o condomínio Inverno. E assim eu tenho um condomínio de condomínios. Não importa aonde vai o limite do seu planejamento, você consegue. Aqui você já consegue ver o que você vai precisar para realizar esse projeto, tá certo? Então, só retomando toda a nossa aula, você vai ter sempre um projeto pequeno e vai aumentando ele. E se você achar que aquele projeto está muito grande para você, divida ele em mais pacotes de trabalho. Essa é a dica, essa é a sacada. É assim que um gerente ou um diretor, um coordenador vê. É assim que ele olha várias obras ao mesmo tempo, porque ele tem um domínio dessa ferramenta, de olhar todos os projetos desse jeito, e ele coloca isso daqui no tempo, e aí ele consegue controlar, tá certo? Pessoal, eu te vejo na próxima aula, que a gente vai ter muito mais assunto agora para conversar, tá certo? Um abraço, até mais.